estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou responder seguidores nesse vídeo. Gente, antes de começar o nosso vídeo, eu queria mandar um beijo para todo mundo que tá chegando novo. Um beijo para todo mundo que já é antigo aqui. E claro, falar um pouquinho que eu dei uma sumida, porque assim, minha vida mudou um pouquinho nesses últimos 3 meses. E eu estava um pouquinho sem tempo, na verdade nem pra gravar. Eu até gravei alguns vídeos, mas eu estava um pouco sem tempo pra editar. E aí depois, quando eu fui editar, muito tempo depois, eu já não tava gostando mais do tema, não tava mais gostando mais do vídeo, enfim. Aí eu resolvi começar agora gravando tudo de novo, entendeu? Então eu aproveitei, né, nesse tempinho que eu fiquei aí um pouco distante, um pouco mais de uma semana, pra poder ver alguns comentários antigos e ver o que vocês mais têm dúvida pra responder vocês aqui em vídeo e a responder de forma geral, né? Até pra quem tá chegando novo. Então eu selecionei 5 perguntas e vou responder aqui para vocês, tá? Vamos lá, né? Claro que eu fiz uma colinha aqui pra poder não esquecer as perguntas. E a primeira é: quanto tempo demorei pra incorporar? Bom, eu fiquei sabendo que eu era médio de incorporação com 16 anos. Quem me acompanha aqui já viu já maratonou os meus vídeos, já sabe, conhece um pouco da minha história, né, em relação à Umbanda. Mas quem tá chegando agora novo, vai lá maratonar que vocês vão entender todo o processo. Mas quando eu tinha 16 anos, eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar pro santo, que eu tinha uma mediunidade de incorporação, caminhos dentro da Umbanda e tal, mas eu não levei muito essa informação a sério não, sabe? Eu fiquei, gente, isso vai demorar muito pra acontecer. E realmente demorou. Porque eu só fui incorporar pela primeira vez quando eu tinha 25 anos. E aí depois que eu incorporei, gente, eu não demorei muito não. Foi vindo um guia atrás do outro, ligou o Wi-Fi de Aruanda e foi vindo E quando eu fui ver, eu já tinha incorporado quase todos os meus guias, assim, dentro de um ano. Então, assim, o que demorou mesmo foi... Eu acho que tudo acontece no tempo certo, né? Então, demorou mais porque, assim, outras coisas tinham que acontecer na frente disso. De eu começar esse meu caminho dentro da Umbanda, eu precisava amadurecer outras coisas na minha vida, ou resolver, né? E de alguma forma eu sei que a espiritualidade estava ali agindo, trilhando os caminhos que me levaram à Umbanda e me levaram até a casa que eu sou hoje, né? Para desenvolver os meus guias. Agora vamos lá. Qual guia eu mais incorporei? Então, pessoal, depois que eu incorporei a primeira vez, lá no meu terreiro, tem um calendário que, assim, não tem como um guia ficar para trás e o outro, e você desenvolver muito mais um do que o outro. É claro que tem algumas giras que se repetem muito mais ao longo do ano do que outros. Como, por exemplo, a gente tem muito mais gira de preto velho, de beijada, do que de baiano e marinheiro, entendeu? E por isso que às vezes a gente não acaba desenvolvendo tanto aquela linha, mas não é que eu trabalhe mais com uma, eu trabalho menos com outra. Eu acho que tudo lá tem um equilíbrio, mas assim, vamos botar os de esquerda e os de direita. Os de direita, o que começou a desenvolver mais, que eu comecei a trabalhar mais, que é o que eu trabalho, na verdade, mais até hoje, é a preta velha. Embora eu incorpore todos da minha linha direita e cada um trabalhe ali no seu processo, né, de desenvolvimento, mas é claro que tem uns que trabalham mais do que os outros e eu acho que eu trabalho muito mais com a preta velha e com boiadeiro e beijada, né? Mas assim, de esquerda eu comecei, como eu entrei no terreiro mais no início do ano, assim, foi um pouco depois dos caboclos, eu comecei a desenvolver muito a esquerda, mas vamos puxar mais um pouquinho aqui pro canto, a linha da malandragem. Então, eu acho que no início eu trabalhava muito mais com a minha malandra. Era o que eu mais incorporava. E malandra e malandro, na verdade. E assim, eu virava até em Exu e Pombogira, mas meu Exu ficava muito pouco, minha Pombogira também ficava pouco. E ainda tava naquela coisa de qual é a Pombogira, se às vezes ela vinha com arquétipo, às vezes vinha com outros. Então ainda tava uma confusãozinha na minha cabeça. E malandro não, já veio muito certo. E também na linha direita a preta velha. Então eu fiquei no início eu acabava desenvolvendo muito mais esses guias do que os outros, mas não porque puxava mais para eles ou porque os outros não vinham, não. É porque as giras, de acordo com o calendário das giras, tinha mais essas linhas do que algumas outras, tá? Agora vamos lá.
como as entidades pedem as coisas. Lá no meu terreiro, né, tem, eu acho até um esquema bem legal. Na verdade, a gente sempre acha que o nosso é legal, é bom, é interessante, porque é a forma que a gente é criado, né? Então a gente sempre se adequa à nossa criação. E a gente acha que aquilo ali é o melhor pra gente. Mas eu acho isso muito legal, porque lá, por ser um terreiro com uma estrutura pequena, o corpo mediúnico pequeno também e tal, tem como você desenvolver bem aquele médio, aquele guia. A gente não tem pressa, tipo, pra tudo, né? Como às vezes é num terreiro grande. Eu não sei se no terreiro grande como é que funciona os esquemas. Eu já fui em um terreiro que é grande, que eles fazem o desenvolvimento separado das gírias abertas. Então, assim, cada terreiro tem uma estrutura para poder desenvolver o guia. E lá no meu terreiro, nas giras, a mãe pequena vem, começa a conversar com o guia, começa a ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Então isso faz parte do processo de desenvolvimento mediúnico, né? Para isso também que existe o terreiro. E aí, eles vão falando no desenvolvimento. Mas também às vezes pedem coisas por intuição, como já aconteceu algumas situações de, sei lá, você tá indo comprar alguma coisa pro santo, você olha pra uma coisa e aquela coisa te chama a atenção e você fica, ai meu Deus, eu compro ou não compro, é pra ser ou pra não ser, e você acaba comprando, e aí o guia fala, era eu que tava pedindo. Como também acontece algumas situações que a gente compra e não é aquilo que o guia tava pedindo. Às vezes você queria agradar demais a entidade, ou tem pessoas que às vezes deixam passar muito a vaidade à frente, aí vai lá, compra um negócio que o guia recebe, mas aí dá pra alguém, entendeu? Recebe, mas não fica com aquilo ali como se fosse um objeto de trabalho, isso que eu tô querendo dizer. E tem vezes que a gente não acerta, que a gente compra, acha que o guia vai gostar e o guia nem liga muito pra aquilo. Então, a forma mais fácil deles pedirem é eles em terra pedindo, entendeu? Mas comigo funciona muito na intuição e pessoalmente, sabe? Incorporado. Mas já aconteceu também de eu sonhar com algumas guias. Já sonhei com guia de malandro, já sonhei com guia de preta velha, já sonhei com guia de pombogira. Então parece que as guias, eles gostam de mostrar direitinho no sonho como eles querem exatamente pra quando eu for fazer. Não fazer tudo errado, né? Como acontece às vezes, como já aconteceu algumas vezes. Mas para isso, nunca sonhei nenhum elemento. Vamos botar assim. Agora vamos lá para a próxima pergunta. Como foram agindo na minha vida? Como foram e como agem, né? Bom, antes de eu ter uma vida voltada, assim, pra Umbanda e tal, tipo, porque eu boto a Umbanda como se fosse parte ali da minha vida. Eu não boto a Umbanda como se fosse um processo que eu vou no terreiro e acabou. Só vivo a Umbanda ali naquele dia. E eu acho que religião não é isso, né? Mas, enfim, como agora que eu vivo assim, uma vida junto à Umbanda, eu percebo em vários detalhes os meus guias agindo ali na minha vida. Só que antes, né? Antes, pré-Umbanda, antecedendo a Umbanda, eu não via tanto. Eu não via tanto. Eu acho que eu talvez não deixava tanto eles acessarem, mas de alguma forma, alguns estavam sempre ali, né? Como, por exemplo, já aconteceu de uma mulambo me parar na rua e falar várias coisas. Já várias pessoas que eu nem conhecia ficavam falando sobre o Oxóssi pra mim. E eu ficava aí, gente. Então, tinha uma amiga da minha avó, né? Na verdade tem, porque ela é viva ainda. Ela chamava ela de Mãe Iná, né? Também. Porque era todo mundo ali da mesma família, foi todo mundo criado junto, que virou da família. A gente chamava ela de Mãe Iná. E aí a mãe Iná uma vez me parou e falou pra mim que eu tinha uma malandra e ela era muito bonita, não sei o quê. Então, de alguma forma, eles estavam ali, mas eu ficava, malandra? Existe malandra? Eu ficava, gente, mas eu nunca vi malandra na vida, acho que isso não existe não, hein? E olha que a mãe Iná nem enxergava. Ela tem problema de vista até hoje, ela não enxerga direito, ela anda com ajuda, não sei o quê. E ela falou isso pra mim, que eu tinha uma malandra muito bonita. Então, ficava esses indícios, as entidades estavam ali de alguma forma, mas depois, hoje, vivendo para a Umbanda, eu sinto em vários aspectos, como por exemplo, quando eu cortei agora o cabelo, eu ouvi alguns comentários, algumas falas que soaram como se fosse um racismo velado. E aí, eu não sei, acho que a Maria me bloqueou, me preparou pra eu não me afundar nisso, não ficar triste, não por ter, pelo comentário, mas pelas pessoas, pelo racismo velado, por algumas questões que as pessoas ficam, meu Deus do céu.
Sabe que tu fica, gente, 2022, peraí. Então a Maria falava algumas coisas pra mim, ficava de alguma forma me fortalecendo pra eu não cair nessas ciladas que a vida bota no nosso caminho. E aí eu sinto que ela trabalha bastante nisso, na minha africanidade. Então, de forma sutil, ela vem e vai trabalhando nisso. A minha pombogira cigana, ela trabalha muito na minha autoestima. Então, ela age de forma sutil quando eu tô, sei lá, aconteceu alguns momentos que eu não estava bem psicologicamente ou emocionalmente. E eu acabei não ficando bem comigo mesma, né? Sendo que eu sou muito amiga minha, sabe? Eu tenho uma sintonia muito boa comigo. E é raro, mas acontece. Eu tenho uns desequilíbrios assim. Mas aí a minha pombogira cigana sempre tá nesse momento. Outro momento também, meu malandro. Sempre quando eu me sinto um pouco precisando de um afeto mais familiar, de uma coisa assim, aquela energia protetora, aquele negócio, eu sinto que ele também fica perto de mim. Eu trato as minhas entidades como se fossem meus melhores aliados da vida. Meus melhores amigos. Então eles estão ali em vários momentos. E eu acho até muito, sei lá, eu acho triste quando alguém às vezes fala, minha entidade me abandonou, minha entidade não sei o que, as entidades me deixaram sozinha. Eu falo, gente, nem quando a gente quer ficar sozinha, às vezes, a entidade te deixa sozinha. E tu tá falando isso, não, peraí, você não tá percebendo a sutileza que é viver uma vida onde a espiritualidade é presente. E tudo bem, às vezes eles não se fazem presente porque eles não são os nossos servos, eles não têm carteira assinada com a gente não, pra poder estar ali o tempo todo 24 horas, entendeu? E aí quando eu ouço uma pessoa falando isso, eu falo, você não sabe o que é viver uma vida sem o guia, você não tem noção do que é isso. Por que eu falo isso com toda certeza? Porque eu já passei por processos antes de entrar na Umbanda, que eu falava assim, que eu ali naquele momento eu falei, eu estou sozinha. Mas eu sabia que eu estava sozinha por uma questão minha mesmo, porque eu escolhi estar sozinha. Eu não quis ajuda de nenhum lado, entendeu? Então eu falo, vocês não sabem a linha tênue que é estar vivendo uma vida onde a sua espiritualidade é presente e viver uma vida onde você tá literalmente ali à mercê. Então, eu fico até meio assim, você não sabe o que você está falando. Mas vamos lá. Como foram dando nome? Dando nome, gente, lá, como eu falei, no meu terreiro, lá é um desenvolvimento que a gente faz tudo com calma. Não é guia, chegou, arriscou ponto, deu nome e pronto, vai trabalhar. Não é isso. A gente tem que ter um nível de intimidade. O que é isso? Você conheceu uma pessoa ontem, é o exemplo que eu dei. Você já vai pedir 10 mil reais emprestado? Não, então calma. Então é um processo de intimidade, amizade, né? Harmonia entre você e aquele espírito que você está conhecendo agora, que está conhecendo a sua energia agora. Ele pode te conhecer de várias encarnações, ele pode te conhecer lá do astral, vocês podem trabalhar junto lá no plano espiritual. Mas aqui no plano carnal vocês estão se conhecendo, vocês estão criando ainda intimidade. Então tem aquelas entidades que você já cria um vínculo, dá um negócio assim que você parece que vocês já trabalham anos juntos, e tem aquelas que você ainda tá conhecendo aos poucos. Como eu falava pra vocês, eu não tinha intimidade com o meu Exu, na verdade eu não tenho muita intimidade, às vezes eu sinto que eu não tenho tanta intimidade como, por exemplo, eu tenho com a Maria Preta. Eu não era muito conectada com Pombogira, agora eu me sinto um pouco mais, mas como eu era com a minha criança de Umbanda, com a Tempestade. Então, tudo é um nível de intimidade. Não é uma coisa que você tem que forçar. A entidade veio e você já fala nome, ponto. Você quer lá? Calma, calma e calma. Então, eu acho que tem que estabelecer uma relação ali. E aí, no meu terreiro, a gente faz isso. É assim que a gente é criado. Então, a gente vai aos poucos já incorporando. Aí, aos poucos, vai falando os elementos. Quando vê que a entidade já tá um pouco preparada mais pra dar passe, você vai já pedindo o nome, né? Aí depois, quando a entidade já começa a dar o nome, começa a dar passe, daqui a pouco já vai caminhando pra consulta, aí vai riscar ponto, vai não sei o quê. Então é todo um processo com calma, não é chegou, fez, acabou. Eu sei que tem alguns terreiros que são assim, e eu não tô julgando, eu tô falando que eu sou criada desse jeito, e lá a gente faz assim, e eu até concordo, porque eu acho que o médium tem que estar preparado. Eu acho que tem que estar em sintonia, porque nas nossas primeiras incorporações é muito mais a gente do que o guia. E isso faz com que aquela informação que o guia está dando seja
muito mais verídica do que se fosse na primeira incorporação e o médico, aquele medo, acaba mistificando e falando, porque a gente fica muito consciente nas primeiras incorporações. E aí, tem que ser obrigada a dar um nome, isso causa ansiedade na pessoa, isso faz com que a incorporação atrapalhe a incorporação, essa ansiedade, e acabe falando um nome, sei lá, errado, ou um nome qualquer, porque sofreu aquela pressão de ter que dar um nome ali naquela hora, entendeu? Acho que tem que ser tudo fluídico, tudo espontâneo, tudo natural. E eu concordo com esse tipo de criação, que as minhas entidades foram desse jeito também, tá, gente? Então é isso. Pretendo não ficar tão longe aqui do canal. Eu vou trazer pelo menos 2 vídeos por semana, porque eu tô em reta final de algumas coisas. Final de ano, né? A gente quer botar tudo em dia, a gente quer, né, se livrar também logo de tudo. Então eu tô em reta final de algumas coisas que eu tenho para concluir e que por enquanto eu tenho que colocar como prioridade na minha vida. Mas eu não vou abandonar vocês, não vou abandonar no Instagram, não vou abandonar as redes sociais, né? Como eu sempre fico mesmo distante, mas eu tô aqui. E pretendo postar agora vídeo 2 vezes na semana, pelo menos, para vocês. E lá no Quilombo também vai ter vídeo, tá, pessoal? Então, um beijão, axé e até o próximo vídeo.